Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Pra quem tá vindo aí de manhã, de tarde, de noite, esse aí é o vídeo da minha vida, né? Contando as partes da minha vida. Esse deve ser o segundo ou terceiro vídeo sobre isso. Acho que é o terceiro. E hoje a gente vai falar mais sobre a nossa infância, sobre a minha infância, que foi repleta de desafios, repleta de problemas, um pouquinho também de percalços na parte de comportamento, na parte de, de envolvimento, convívio social também, né? É, mas é isso aí, vamos dar início. Bom, a gente tinha parado nos meus primeiros meses e após a descoberta, assim, eu fui crescendo como uma criança normal que apenas tinha uma dificuldade motora do lado no meu braço e um pouco também na, na perna. Inicialmente você não tem todo o corpo desenvolvido e também a destreza de uma criança é menor que a destreza de um adulto. Ainda mais para mim, né, que já tinha uma dificuldade motora de um lado todo do corpo, né? Aí a destreza já fica grande. Então, inicialmente, eu caía muito, inclusive, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas eu tenho um galo aqui, ó, de tanto cair no chão de costas, desequilibrar e cair de costas. Deu um galo permanente aqui na minha cabeça, de tanto que eu caía quando eu era criança. Mas, assim, apesar disso, a minha infância foi boa até uma certa idade, assim, foi muito tranquilo, porque eu não tinha noção nenhuma, né? Até uns 8 9 anos, até uns 7 8 anos, eu não tinha uma noção do que era a minha deficiência, o que aconteceu comigo, como isso afetava as outras pessoas. É, assim, não afetava de modo de modo assim, e não dá para fazer isso com ele. É a questão de enxergar o outro de modo diferente, a questão de, vamos ter mais cuidado com o Wendel porque ele tem a deficiência. E é exatamente o contrário, a pessoa que tem deficiência, ela tem que, se é uma deficiência que ela pode ser superada, que é transponível isso, a gente tem que desafiar a pessoa com deficiência. Desafiar ela a fazer mais do que ela pensa que ela pode fazer. E isso pode surpreender até as pessoas que se ditam normais, né? Pode surpreender porque essas pessoas deficientes podem fazer coisas que as pessoas normais não conseguem fazer, não conseguem fazer. Mas enfim, passei uma boa infância em Cláudio, até os 5 6 anos. Morava em Cláudio. Meu pai era bancário, então a gente mudava muitas vezes enquanto ele trabalhou no banco. E até os 5 anos eu morei lá em Cláudio. A minha infância foi totalmente boa, assim, brincava na rua, sumia e aparecia de novo em casa. Já teve vezes que eu fui pra rodoviária falando que ia pra casa da minha avó e voltei com o vizinho falando que me encontrou quase lá na rodoviária. Então, tipo assim, era uma. Cláudia é uma cidade pequena então eu tive uma infância muito livre lá mesmo. Depois, com uns 6 7 anos, me mudei para Oliveira
e lá também foi a mesma coisa. Brincava com todos os meus amigos de escola, brincava com os amigos de rua, jogando bola, soltando pipa, brincando sozinho também. Eu era meio doido. Eu vi assim, ó, tô vendo um inimigo aqui e eu vou lutar contra ele. Eu fingia que eu morria. Essas coisas assim de menino, quando você não tem ninguém pra brincar, né? Você vai e fala assim, eu vou brincar sozinho. Brincando de lutinha sozinho. Então, tipo assim, eu não tinha. Quando a gente é criança, é tão fácil, né? As coisas. A gente não tem aquela preocupação e não tem a noção do que é, ou a nossa vida, né? Do que acontece com a nossa vida e do que significa uma coisa que é a deficiência, no meu caso. Quando eu saí de Oliveira e fui para Muzambinho é uma cidade do sul de Minas. Eu mudei para lá quando eu tinha de uns 7 para 8 anos. É, eu tinha muitos amigos na rua também, tinha amigos na escola, só que na escola tinha algumas coisas que eram chatinhas já. Eu já estava na terceira e eu fiz a segunda, a terceira e a quarta série. Não, mentira, desculpa. Só a segunda e a terceira série. É, lá nessa cidade. E já tinha algumas. Já tinha alguma coisa assim diferente. Eu já recebi algumas brincadeiras de mau gosto. E eu tava com 8 e 9 anos, aí já tinha aquela coisa de 8 9 8 9 10 anos. E eu já começou a ter a criança que já começa a ter noção do que, de apontar o dedo, sabe? De falar a crítica do outro, o defeito do outro. E criança não tem noção de não tem papa na língua, né? Fala na lata. Então vai criticar, critica de forma chata. Mas assim, pelo menos até com Zambinho foi uma cidade razoável, tranquila na questão escolar. Eu participava da escolinha de futebol lá, também era muito querido lá dentro da escolinha de futebol lá em Muzambinho. É, participava de goleiro, jogava de goleiro, jogava de linha, mas eles me colocavam muito no gol e eu era muito bom no gol. Com uma mão só eu era bom no gol. Olha pra você ver. E tem recordações boas de lá. Quando eu mudei para Campo Belo foi uma questão já mais diferente. Eu cheguei lá na quarta série, já estava fazendo 10 anos, 10 para 11 anos, porque eu sou um ano atrasado em relação, por causa meu aniversário é em maio, e a escola onde eu estudei o pré-escolar em Oliveira, não aceitava pessoas que não aceitava que crianças que faziam aniversário depois de abril entrar na série em que eu precisava estar. Eu ia pro terceiro período, só que como eu fazia aniversário em maio, eu tinha que repetir o segundo período. Então foi isso que aconteceu, por isso que eu fiquei atrasado. Mas voltando a Campo Belo, cheguei lá na quarta série em 2002. 2002. Tava em 2002. 2002? É, 2002. E lá foi uma cidade em que eu já passei por alguns problemas, principalmente contato social com amigos. Tive muita dificuldade de fazer amizade.
Era uma pessoa que constantemente era zoada, e constantemente era, era chacota da sala, e eu me esforçava ao máximo para fazer amigos e tentar me aproximar das pessoas que sempre estavam juntas, sempre saíam, e eu e a dificuldade era muito grande de criar o vínculo, tanto que eu era o cara que sofria, né, um dito bullying hoje, né. Ju- Tinham outros colegas meus também, né, que sofriam um pouquinho, mas eu era um dos principais alvos na época. E na hora que chegou na minha idade, que eu tava com 13 anos, eu tava na sexta série, eu ainda comecei a me sentir, comecei a sentir mal um dia da escola e, e fui para casa, comentei com a minha mãe e falei, mãe, minha vista escureceu, eu deitei, meu braço começou a adormecer e do nada assim depois parou. Não sei o que aconteceu. Almocei, na hora que eu terminei de almoçar e e deitei na cama, a sensação voltou. Meu braço ficou adormecido, aí começou a adormecer o lado direito todo do meu rosto também. E de repente eu comecei a sentir um coração acelerado e uma falta de ar. Chamei minha mãe na hora e tive uma crise convulsiva. Poucos anos, procurei, meus pais procuraram um médico, a gente foi neurologista e aí ele constatou que eu tinha desenvolvido epilepsia aos 13 anos, decorrente da lesão que eu tenho no cérebro, na parte esquerda, na área motora também, né? Quando essa, quando essa lesão ela é criada, parece que vira tudo, fica tudo enrijecido. Não, é uma zona morta. Então, tipo assim, quando acontece a crise convulsiva, é como se a mensagem passasse pela zona morta, não tivesse aonde essa onda continuar, né? Essa sinapse continuar. E sinapses são descargas elétricas. Então, quando uma carga elétrica entra numa zona morta, é como se desse um curto-circuito. Aí, aí que eu comecei a tomar remédio. é, Graças a Deus, eu tenho a minha epilepsia totalmente controlada, totalmente controlável também. Só, só dá ruim quando eu não faço nenhum dos requisitos para não acontecer, que é dormir bem, tomar as doses todos os dias, não se estressar muito e se, se eu digo por mim, porque eu não ligo, mas muita gente, a maioria das pessoas fala, não pode beber de modo algum. Mas olha, por mim, eu já perguntei para vários neurologistas meus, eles falaram assim, ó, o problema de você beber não tem até certo, não tem até certo ponto. Você pode beber lá umas 2 latinhas, 3 latinhas, ficar de boa e ir para casa que você não vai ter risco nenhum de cortar o efeito. Se você beber demais, aí sim o seu fígado pode criar uma falta de é como se fosse, tipo assim, o fígado ficar sobrecarregado, além dele ter que quebrar as enzimas, ter que
processar o medicamento, ele ainda vai ter que processar o álcool. Então ele fica sobrecarregado e faz as duas coisas de forma deficiente. Ele não processa direito o medicamento, e aí falta eficiência no medicamento para onde o medicamento tem que ir, que é na área do cérebro. Por isso que eles falam que beber não é muito bom quando se toma remédio controlado por causa disso. Mas pelo que eu já me informei, depende somente do quanto você bebe. E, assim, se não é exagerado, não bebe. E eu também, assim, tive muita sorte na questão do sintoma. Eu tenho um sintoma anterior à crise convulsiva, que ela se chama aura. Eu não sei se é aura ou áurea. Eu acho que é áurea. Depois eu vejo e qualquer coisa eu corrijo aí para vocês. Mas é um sintoma anterior à crise convulsiva, em que eu sei quando eu vou passar mal, e eu sei, assim, em questão de 1 minuto e meio, 2 minutos antes. Então, assim, eu começo a sentir o meu braço dormente, às vezes minha boca fica dormente um pouquinho, meu braço começa a pulsar, o braço direito. E nessa situação, eu sempre chego na pessoa mais próxima e falo: cara, eu vou ter uma crise convulsiva aqui agora. A pessoa assusta, logicamente, mas eu tento falar o mais calmo possível para a pessoa, para transmitir tranquilidade para ela. E eu falo com ela: ó, vou passar mal aqui. Isso é uma aula didática para vocês que não sabem o que é uma convulsão, tá? Você, o que você tem que fazer com uma pessoa que tem convulsão quando ela está tendo ou quando ela vai ter, quando ela tem a mesma condição que a minha e vai ter? Você tem que, primeira coisa, colocar a pessoa de lado, preferencialmente do lado esquerdo, virar ela preferencialmente para o lado esquerdo. Por que para o lado esquerdo? Porque o pulmão, ele não é do mesmo tamanho. A área, o coração, ele preenche uma parte da área do pulmão esquerdo. Então, o pulmão direito é maior que o pulmão esquerdo. Então, isso, quando você coloca a pessoa do lado esquerdo, a língua cai para o lado esquerdo, entra mais ar pelo lado direito da sua boca e também a sua respiração do nariz é quase nula, né? Porque numa crise convulsiva a gente costuma roncar muito, tentar puxar o ar pela boca. Então, entra mais ar do lado direito da sua boca, e como você está virado, logicamente vai entrar mais ar no pulmão direito. E a convulsão também é criada muito por hipóxia, por falta de oxigenação no cérebro. Então, respirar e ter uma boa ventilação pulmonar é muito importante para não prolongar as convulsões. Outra coisa que vocês têm que fazer é segura a cabeça da pessoa e deixa o resto. O resto deixa de debater, deixa roncar, deixa fazer barulho. Só não deixa ela ficar virando ao contrário, sempre mantendo ela virada de lado. Porque senão aquela famosa engoliu a língua é porque quando você tem uma convulsão, você relaxa, a musculatura relaxa. O músculo a língua é um músculo.
Não sei se ela é um músculo ou um grupo de músculos. Mas a língua ela relaxa e cai. Se você deixar a pessoa assim, de, de costas no chão, a língua vai voltar para trás e fechar a glote. Então, por isso que se deve deixar uma pessoa do lado esquerdo. E o último fator, um dos que são um dos mais perigosos e que são importantíssimos, é nunca, nunca, nunca enfie nada na boca de uma pessoa. E, por favor, não enfie o dedo lá dentro, porque a pessoa que tem convulsão, ela trava o maxilar na hora que começa. E ela trava o maxilar com força total. Ela trava o maxilar, e uma mordida de um ser humano normal é de cerca de 80 quilos de força. Ou seja, 800 newtons. Isso faz com que um dedo seja decepado, uma colher quebre e quebre o dente junto da pessoa. Eu já ouvi casos da minha neurologista em que um retardado enfiou o dedo dentro da boca da pessoa que estava convulsionando para tentar tirar a língua que engoliu e perdeu o dedo por causa disso, porque o cara fechou a boca, travou a mandíbula e cortou o dedo dele. Mas, é, dado esses procedimentos, espera acabar, fica tranquilo que a pessoa vai voltar, pelo menos no meu caso, é assim. Há casos mais graves que você tem que realmente levar a pessoa, porque você não sabe a condição da pessoa, né? Então é melhor levar para um posto do que ficar esperando. Mas no meu caso é assim, eu tenho a crise, ela dura mais ou menos de 4 a 5 minutos no máximo. Depois de uns 10 minutos, no máximo 15, eu já tô com consciência total. Eu vou recobrando a consciência aos pouquinhos. Eu acordo atordoado. Acordo atordoado e meio assim sem saber onde eu tô e tal, mas eu já vou me voltando assim, não, acabei de passar mal, tudo mais. Mas é tranquilo. Inclusive, quanto mais nervoso, por mais que seja assustador, gente, por mais nervoso que a pessoa ficar, a pessoa que está ajudando ficar, pior é para o paciente, pior é para a pessoa que está tendo a convulsão. Porque é, quando a pessoa está nervosa, a pessoa que está ajudando está nervosa, ela transmite esse nervosismo para a pessoa que está passando mal, e isso pode acelerar o processo e até agravar a convulsão. Então a convulsão durar mais tempo. E o ruim é que quanto mais tempo se tem de convulsão, mais neurônios você perde. Porque quando você tem uma convulsão, você perde neurônios. Os neurônios morrem. Vários neurônios morrem. Eu, para fazer uma contabilidade aqui, comecei com 13 anos, estou com 29 atualmente. Já são 16 anos enfrentando essa síndrome, né, essa doença. Eu tive cerca de 22 ou 23 convulsões. Então, imagina em 22 convulsões eu perder neurônios em todas elas. Não é uma quantidade significativa, mas você vai tendo mais e mais e mais. E quanto maior o tempo ela dura, mais neurônios você perde. E isso acaba influenciando na memória, na inteligência, na questão de raciocínio lógico mais rápido.
Isso afeta em tudo. Atualmente eu tô tomando um remédio que chama, tem um agente ativo oxcarbazepina e também Urbanil, que é o agente ativo é clobazam. Isso ajuda bastante, eu não tenho tido há mais de um ano e meio, não tive mais nenhuma. E é isso aí, tô enfrentando a vida tranquilo. E em relação a parte assim da infância assim em que eu comecei a ter a convulsão, depois disso eu me mudei para uma cidade chamada Pitangui e acabou que eu já estava com 16 anos também e eu coloquei na minha mente, gente, tive tanta dificuldade de fazer amizade, tive tanta dificuldade de me interagir com as pessoas, tentar ser mais, tentar ser mais amigável e não deu certo. E eu fazendo tudo assim para ter uma amizade e não dar certo. Então, é, e eu, e eu fiquei tão arredio, né? Depois disso, depois de me frustrar com isso, né? Que eu coloquei na minha mente o seguinte: não, quem gostar de mim, legal, muito bom, valeu. Quem não gostar, que se foda. Mas não é assim mesmo que tem que ser. Não gostou de você? Tá, beleza, vai na fé e continua sua vida aí sozinho. O resto eu faço do lado de cá com quem gosta de mim, né? Mas é isso aí, galera. Depois dos 16 anos, é, eu vou contar direitinho no próximo vídeo aí o restante da minha adolescência e juventude. Falou, galera. Até o próximo. Valeu!